noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou biólogo, mestrando em comportamento animal no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Eu trabalho lá há 4 anos, desenvolvendo um trabalho sobre o desenvolvimento das interações íntimas e afetuosas entre mães e filhotes de macaco prego selvagens lá no Piauí. Então eu vou responder algumas das perguntas que as alunas me enviaram. O que é a pesquisa de observação de fenômenos naturais? Bom, a pesquisa de observação de fenômenos naturais é o tipo de pesquisa em que você busca compreender o funcionamento de algum mecanismo da natureza. No caso do tipo de pesquisa que eu faço, da pesquisa naturalística, eu tento entender o comportamento, ou melhor, o cuidado materno das fêmeas de macaco prego e qual é a interação delas com o filhote. Então, esse é o objetivo do tipo de pesquisa que eu faço. Qual é a segunda pergunta? Por que você a escolheu? Bom, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com comportamento animal, eu acho que é uma coisa muito interessante, é, pela relação, pela complexidade das interações, e eu fui descobrindo aos poucos que isso é pouquíssimo estudado dentro da biologia, né? E a psicologia tem um papel muito importante no desenvolvimento dessas questões, principalmente na compreensão de questões afetivas relacionadas às trocas emocionais entre mães e filhotes. Eu sempre gostei muito de cuidado parental, então eu tive a oportunidade de ingressar, de estagiar lá no Instituto de Psicologia, trabalhando com cuidado materno, e foi daí que eu desenvolvi então o meu projeto, que é para descobrir, na verdade, investigar o desenvolvimento das interações face a face entre mães e infantes de macaco prego selvagem lá no Piauí. Qual é a próxima, por favor? Como ela é feita e para o que serve? Bom, primeiro passo. Acho que eu vou inverter a ordem da questão. Para que serve? Entender a forma de cuidado entre primatas não humanos do Novo Mundo explica um pouquinho, na verdade, permite a comparação das formas de cuidado materno com outros primatas e inclusive com os humanos, porque quando a gente trabalha com psicologia evolucionista, que é o meu caso, a gente trabalha com a filogenia, a gente trabalha com base na filogenia. Então, por conta disso, a gente usa a teoria da evolução como base para entender como o comportamento evoluiu em espécies próximas. No meu caso, dentro dos primatas. Então, as interações face a face, elas são muito bem investigadas na relação mãe e bebê humano. A gente sabe que para humanos elas são pré-requisitos para desenvolvimento das habilidades sociais do bebê. Esse tipo de interação também está relacionado com a modalidade de contato físico com a mãe. Quanto maior o contato físico entre a mãe e o bebê, menor são as oportunidades de ocorrer interação face a face, porque nesse sentido, o face a face ele atua compensando a quebra de contato. Então, mães e bebês que têm quebra de contato precoce, contato físico, né? Eles interagem mais face a face do que mães de bebês que ficam mais tempo em contato toque, então bebês que são mais carregados interagem menos. Isso tudo tem a ver com o desenvolvimento das relações afetivas, né? Porque o face a face não é um cuidado essencial para a sobrevivência. O que seria um cuidado essencial? É a amamentação, a proteção, o transporte, a higiene, né? O face a face ele sai dessa questão de cuidado básico e ele vai para uma coisa mais afetuosa, um tipo de cuidado que ele vai além do necessário para a sobrevivência. Isso já foi investigado, inclusive, em outras espécies de primatas, no caso dos chimpanzés, dos macacos rhesus, de outras espécies do gênero macaca, e isso foi pouquíssimo investigado em macaco do Novo Mundo, né? Pra gente poder dizer que a afetuosidade da interação mãe-filhote, ela é uma constante entre os primatas, eu preciso investigar isso, entre várias espécies de primatas que ocorrem no mundo. Então isso foi investigado só basicamente em macacos do Velho Mundo, que são os macacos da África, da Ásia, humanos, chimpanzés, gorilas, orangotango.
E pouco ou quase nada se sabe sobre primatas do Novo Mundo. Então, em 1994 teve o primeiro trabalho com Saimiri, mas foi o primeiro e único trabalho que se restringe aos 10 primeiros dias de vida dos filhotes. O meu trabalho, e todos esses trabalhos que se tem com primatas não humanos são em cativeiro. O meu trabalho, nesse motivo, ele tem uma perspectiva inovadora, porque eu trabalho com primata selvagem e eu faço o acompanhamento de 8 mães e filhas, são 8 dias no caso, durante o primeiro ano de vida. Então eu estudo como essa interação, em que momento a interação face a face surge no desenvolvimento, e como ela vai se modificando ou quais são as variáveis dessas interações ao longo aí do primeiro ano de vida e o que elas causam no desenvolvimento dos infantes de macaco prego selvagem. Próxima pergunta, por favor. Para que tipo de pesquisa você indica esse método? Bom, o método naturalístico, ele, em relação à pesquisa animal, ele é muito eficiente para você entender de fato qual é a função desses comportamentos no aqui e agora. A gente não pode falar de função evolutiva, porque função evolutiva você requer uma série de estudos comparativos, mas a gente pode falar de função na relação. Então eu posso estudar qual que é a interação, qual que é a relação de interação face a face entre a mãe e o bebê nesse momento. É, entre as mães e bebês humanas, então na cultura brasileira, ou na cultura europeia, ou na cultura ocidental. Então isso a gente pode falar. E assim como a gente pode falar de questões culturais, a gente pode falar também de questões socioecológicas, que são numa determinada população de macacos pregos selvagens, qual que é o papel das interações face a face ali. Por que elas são importantes e por que elas se mantêm ao longo do desenvolvimento. E nesse sentido, a pesquisa naturalística é o que vai poder te responder. Porque embora você consiga identificar que essas questões aparecem também em pesquisas experimentais, de cativeiro, controladas, você não entende o porquê elas acontecem naqueles contextos ou em determinados momentos ou daquela forma. Então, na natureza, se aquilo ocorre, é muito mais fácil de você entender quais são os contextos, como elas são usadas e qual que é a função disso na relação mãe e filhote. Então, nesse sentido, utilizar o método naturalístico é de extrema importância para você entender como esses comportamentos afetam ali as populações selvagens desses animais. Qual é a próxima, por favor? Quais foram as dificuldades em fazer a mesma? Olha, para fazer uma pesquisa naturalística, a primeira coisa é o planejamento de campo. Você precisa de autorizações dos órgãos ambientais, você precisa de autorização do comitê de ética, e depois de conseguir todas as autorizações necessárias, você precisa ir para campo, você precisa ter um bom planejamento, porque no meu caso eu trabalho com vídeos, então eu preciso gravar o comportamento desses animais, então eu preciso de uma equipe que siga esses animais durante o dia todo, que consiga aplicar os métodos de observação do comportamento, que são ou o animal focal, ou o método de todas as ocorrências, ou o método de scan, ou o método 01. Então eu preciso encaixar alguns dos métodos, algum método, né, e tem que entender qual é o melhor método de estudo que responde à minha pergunta de pesquisa. Depois eu tenho que tentar aplicar no campo e talvez realizar algumas modificações. E isso demora muito tempo. Então, como eu disse, a minha pesquisa de mestrado já tem 4 anos que está acontecendo, né? Desde 2015, que foi quando a gente começou. Mas as pesquisas com esse grupo de macacos que eu trabalho tem 15 anos. E são todas uma continuidade, todas focadas em desenvolvimento, em personalidade, em capacidades cognitivas. Então, é um contínuo, sabe? Isso é bem importante. Mas o desafio é você conseguir coletar os dados, então, coletar dados de forma homogênea e conseguir analisar esses dados, porque muitos deles são dados não paramétricos. Então, análises estatísticas comuns são bem difíceis de fazer. É preciso de modelos, provavelmente modelos mistos,
modelo generalizado, sabe? Então o GLMM é um dos modelos matemáticos que se usa exatamente para conseguir superar essas dificuldades de amostragem, porque você pode ter uma semana que você consegue amostrar todos os animais que você quer em campo e você pode passar 2, 3 semanas sem conseguir amostrar. Então você já pede dados. E você tem buracos na amostragem também. Então você tem que utilizar métodos estatísticos que deem conta de resolver o seu problema de pesquisa. Acho que é só isso, né? Então, muito obrigado. Espero que tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês. Até mais.